chefe de autoria dele, usa o cartaz da nossa mostra e ele vai dar o depoimento para a gente agora. Certo? Fica à vontade, Daniel. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Bahia Gontijo, eu sou cuteleiro há 11 anos. Eu formei em design de produto aqui na UENG, queridíssima escola de design, que eu devo muito a esse lugar, muito saudoso, assim, esse lugar é fantástico. Formei em 2010 e vou falar um pouquinho da trajetória como cuteleiro, com a aplicação de design e algumas percepções do que eu acho, das contribuições que o design teve na minha trajetória e algumas percepções que eu fui adquirindo também sobre a cutelaria e como tudo isso se relaciona. Vamos lá, né? Estou um pouco distante da teoria do design em níveis acadêmicos e teóricos, mas vou tentar falar aqui das experiências que eu tive individuais. Se eu falar uma besteira aqui, por favor, me corrija, professor. E antes de tudo, eu queria agradecer demais a todos os envolvidos, principalmente ao Charles, por esse evento. Eu achei sensacional ver esses dois universos aos quais eu habito de certa forma, né? A cutelaria e o design juntos aqui nessa escola maravilhosa. Eu acho que faz todo sentido. A cutelaria está crescendo bastante, essa cultura tá rolando legal assim no Brasil, está expandindo. E eu acho que o design tem muito a dialogar ali e a contribuir. E a cutelaria é uma oportunidade bem interessante também para o pessoal do design, principalmente o design do produto. Eu acho que o Charles teve essa sacada muito boa, assim. Gosta bastante das duas coisas, então eu acho que foi bastante assertivo. Eu fico extremamente honrado de participar disso daqui. Eu achei fantástico mesmo, agradeço demais a oportunidade. E ser homenageado tá doido, é uma honra que é indescritível. Muito obrigado mesmo. Então vamos lá. Gente, vocês repararam que eu fiz uma colinha aqui com alguns tópicos, só para eu não bagunçar demais as ideias. Acho que vai ajudar um pouquinho. Então, assim que eu formei em design em 2010, eu trabalhei em um escritório de design aqui em Belo Horizonte por 1 ano e meio aproximadamente. Eu acho que assim, não veio ao caso detalhar sobre esse escritório, mas eu estou falando porque eu tive meu primeiro contato com a cutelaria durante esse período, não foi nem durante o curso. Que nessa época meu pai estava fazendo um hobby mesmo, com algumas facas. Aquele famoso clássico professor Pardal que tem a sua garagem, a sua oficina na garagem, cada hora está fazendo alguma coisinha e gosta muito de processo artesanal, tem suas ferramentinhas. E nesse período ele estava fazendo facas, ele e um tio meu estavam bem entusiasmados, bem empolgados com a coisa. E aí eu tive esse contato, né? Eu pude acompanhar assim, de leve esses processos, e como eu tinha formado em design de produto, era muito interessante, né? A gente estava muito ligado a processos e produções, e eu sempre gostei de faca. Então, assim, me deu uma encantada aquilo, e até que eu resolvi fazer de curtição mesmo, algumas faquinhas, algumas primeiras facas. Aí eu saí de Belo Horizonte, ia para Sete Lagoas, que é onde meus pais moram, onde eu moro atualmente, onde eu nasci. E ficava horas a fio no final de semana fazendo as minhas primeiras faquinhas, bem de curtição mesmo, bem para entender, para conhecer aquele universo. E fatalmente me encantei, assim, apaixonei, achei uma delícia aquele processo. Sempre que podia eu estava lá fazendo alguma faca. E aprendendo um punhado de coisas de termos mais gerais, as bases, né, as introduções da cutelaria com meu pai, apesar dele nunca ter sido um profissional, assim, era bem a base mesmo. E fiquei bem animado. Aí, assim, trabalhar com aquilo ainda era muito um sonho, assim, era uma coisa meio
improvável, né? A gente, há 11 anos atrás, a cutelaria era muito incipiente, assim, já tinha uma certa cena, mas a maioria do público, das pessoas, nem sabia o que era cutelaria, aí a gente não via tanta perspectiva nisso. Mas passou um tempo e eu já comecei a sentir que o escritório onde eu trabalhava não estava indo muito bem. Eu já vi que a coisa tinha uma tendência muito grande a fechar, estava meio instável ali. E já pensando em alguma solução, algum outro caminho, eu comecei a pensar mais seriamente na possibilidade de fazer facas, que era um objetivo, assim, era uma possibilidade, mas ainda assim, um pouco nebulosa, mas eu parei para entender a cena, né? E estudar um pouquinho o que estava acontecendo no meio da cutelaria. E assim, aí a leitura que eu consegui fazer nesse período foi que a galera estava, a boa parte dos cuteleiros nacionais, assim, quase 100%, faziam facas muito clássicas, modelos tradicionais, que, assim, claro que botam ponto, fazem suas modificações e tudo mais, mas sempre facas lindas, facas de excelente nível, coisa de primeira mesmo, mas sempre muito clássico. Então eu vi aí uma oportunidade interessante de aplicar e de fazer algo novo, de alguma proposta nova, botar o meu ponto, a minha expressão, assim. Acho que tinha um vácuo muito grande de inovação nesse ambiente e existia um certo público já. Isso me animou bastante. Eu falei assim, acho que eu realmente consigo fazer algo novo. Vamos ver o que isso dá. Aí, de fato, o escritório fechou, peguei o meu acerto, me banquei um tempo, comprei uma primeira lixadeira e falei, agora eu vou fazer faca mesmo. Resolvi, vou fazer uma marca, vou tentar aplicar o design, tudo que eu aprendi ao máximo, o maior capricho possível, para exatamente executar esse processo de inovação e botar meu ponto. Aí, conversa assim, com um amigo meu, morava na República, designer gráfico, fez a marca, fez a identidade visual, que já deu uma encorpada, conheceu o nome, essa é a primeira estrutura, né, a base. E a coisa acabou fluindo de uma maneira bastante natural, assim, que eu achei muito bom. Além de ser agradável, eu acho que foi seguir um caminho bacana, porque assim, eu não tinha estabelecido que tipo de faca, exatamente com o que eu ia trabalhar, eu estava bem perdido, assim. E um amigo do meu irmão tinha um restaurante em Sete Lagoas, ficou sabendo que eu estava fazendo algumas facas, perguntou se eu poderia fazer uma faca chefe para ele. Eu falei, não, tudo bem, faço, mas você me dá liberdade para eu fazer o meu desenho, o meu projeto do zero, ele me deu abertura total, assim, aí realmente sentei para projetar, tentei aplicar o máximo de método de design possível, estudei referências, standard, muita geração de alternativa, divergência, convergência, algum refinamento, alguns testes de prototipagens e isso tudo para chegar até que eu fiz a minha primeira versão das facas da Chef, muito rudimentar, obviamente, coisa muito simples, eu estava começando ainda, mas foi assim que foi o primeiro passo. Aí passa um tempo, uma pessoa conversa com a outra, boca a boca, um vai falando para o outro e vai surgindo uma demandinha aqui, outra ali. E a coisa foi fluindo. E eu achei interessante que a maioria das pessoas pediam faca de cozinha. E foi vindo isso, assim, apesar de que pouca gente fazia faca de cozinha na época no Brasil, os cuteleiros, na cutelaria artesanal. Eram mais facas mateiras, facas mais colecionáveis, mas não tanto de cozinha. E por acaso, por essa fluência mais solta, eu vi nitidamente o tanto que as pessoas precisavam de faca de cozinha. E eu entendi que, atualmente, quase todo mundo só usa faca realmente para cozinhar. Muita pouca gente usa faca para campo e essas coisas. Apesar de que existe, tem muitas outras propostas de coleção e tudo mais. Mas aí foi uma segunda oportunidade que eu entendi, que me motivou e que acho que foi bem assertivo.
porque eu acabei me especializando em facas de cozinha, tinha pouca gente fazendo, e fui sempre evoluindo nesse caminho. Foi bem oportuno também, assim, esse aspecto foi bem legal. E assim, nessa coisa de como foi caminhando as demandas, eu acho que assim, o boca a boca sempre foi muito importante. Eu acho que assim, eu falo que a faca ela tem uma vantagem muito boa para divulgação, que ela tem uma autodivulgação quase, né? O cara comprou a faca, vai fazer um churrasco para os amigos, saca só, a faca e tal, mostra, e a indicação de amigo é a mais valiosa que tem, né? Assim, ela é bastante assertiva. Isso contribuiu muito também para o desenrolar da coisa. E o fato de ter sido um projeto diferente, um desenho novo, um cara jovem, fazendo um negócio que a maioria do pessoal era mais velho naquela época, era uma coisa bastante escassa, hotelaria ainda, acabou formando um contexto, uma cena um pouco curiosa, né? E aí acabou rolando bastante mídia espontânea. Algumas revistas fizeram publicações e acaba que uma revista pega a ideia e publica também, segue a mesma linha e acaba divulgando. Isso deu alguns saltos também para a manutenção e para dar continuidade à constância no trabalho. E desde então foi crescendo num ritmo gostoso, assim, tranquilo, mas sempre com uma demanda bacana. Aí eu acho que uma coisa que eu acho interessante falar aqui, principalmente a gente está conversando principalmente com o pessoal do design, foi a percepção que eu tive com relação à inovação, porque foi o pulo inicial, só querendo fazer facas novas, completamente novas a todo momento, e realmente pegar o meu projeto e evoluir ele para ele atingir um ponto técnico, estético também, realmente relevante, que eu realmente poderia apresentar e falar assim, Tom, esse aqui é o meu ponto, porque a coisa ainda era muito rudimentar, era muito simplória em termos técnicos. Então, desde então, eu botei na cabeça que assim, agora é evolução que eu preciso focar. E está evoluindo, e essa linha está evoluindo há 11 anos. É até interessante, assim, eu estava conversando com um amigo do design automobilístico, inclusive, que do ponto de vista do design, inovação é importantíssimo. É uma grande ferramenta, é uma coisa que a gente oferece com muito poder. Mas, do ponto de vista da empresa, a evolução da qualidade e a constância na qualidade, a constância da evolução da qualidade, inclusive, talvez tivesse até ser mais importante do que inovar o tempo inteiro. Então, isso foi uma percepção que eu tive que saiu um pouco do que a gente sempre discutiu no design, porque eu estava do ponto de vista da marca, né? Essa orientação achei que foi muito importante, mas isso caiu numa situação um pouco chata, um pouco por um tempo, que eu não fazia tantas facas diferentes o tempo todo, muito diferentes do zero, e portanto não tem aquele tesão que a gente sente, não estava tão presente, e eu tinha que fazer as facas, meus modelos de facas com muita constância para fazer a minha grana. Aí você fatalmente cai num processo de repetição, o que me deixou um pouco meio desanimado por um tempo, por um período, até que eu entendi que o processo evolutivo da coisa, que era o que eu estava focado, que eu entendi que era mais importante, ele é completamente pulverizado, permeado por microprocessos criativos. Qualquer coisa que você entende ali, uma linha que você muda, que você entende que é melhor, um material que você usa diferente, uma técnica que você desenvolve para executar tal coisa, para ganhar uma qualidade ou para otimizar a produção, são processos criativos. Existe ali uma criatividade envolvida, e
eu entendi que aquele tesão aparece ali nesses momentos. Você vê o produto evoluir, me proporciona essa motivação, esse gosto, de uma maneira diferente, um pouco mais pulverizada e homogênea ao longo do processo, o que foi importantíssimo, porque me voltou a me motivar, além de retomar o gosto do processo. Foi importante para a manutenção da constante evolução, né, do produto. Então, é interessante essas percepções que a gente vai criando e amadurecendo ao longo da atividade. Com relação ao meu posicionamento das minhas facas, né, não sei se seria o conceito, a palavra conceito era muito complexa, muito polêmica no design, então não vou arriscar. Mas assim, o meu estilo mesmo, né, a minha pegada na cutelaria, ela desde sempre ela divergiu bastante do padrão que a galera majoritariamente pratica no Brasil, que são facas mais clássicas, mais modelos tradicionais, mas a tendência da maioria da galera é o inserir técnicas mais complexas no processo. O pessoal geralmente começa a fazer uma faca simples, quando a faca já está num bom nível de desempenho, aí começa a fazer um damasco, um cabo mais complexo, um keyhole, um drave, e vai inserindo complexidades ao processo, o que é incrível, é um desafio interessantíssimo. Eu vejo que há um tesão muito grande na cutelaria tradicional, esses desafios técnicos para fazer facas cada vez mais elaboradas. E aí fica um produto bem rebuscado, mas só sai muita coisa maravilhosa, não tem nada contra, eu acho fantástico. Tem uma produção incrível nacional, tem grandes nomes que eu admiro bastante, mas por influência do design eu acabei seguindo uma pegada mais minimalista, porque eu me encantei muito com essa coisa com a elegância do fazer muito com pouco, é uma espécie, é um desafio também, mas de outra ordem, eu acho, porque ao mesmo tempo que você fazer um processo super complexo, você fazer um produto que funciona muito bem, que seja atrativo, que gera uma emoção legal no pessoal e que tenha uma expressão pessoal bem marcante, né, uma identidade bem própria, usando poucos elementos, é um desafio interessante também, assim. Isso sempre foi o meu foco, eu sempre caminhei isso, assim, obviamente por influência do design. E o que foi interessante, porque eu pude... eu segui num caminho meio meu, assim, na cutelaria, né? Eu acho que isso me ajudou bastante na divulgação e conseguir conquistar outros públicos também, assim. Eu acho que foi bem legal. E o fato também que eu gosto da ideia que minhas facas se comportem ainda como ferramentas também, por mais que muita gente pode pendurar ela, colocar ela para expor de alguma forma, a maioria das pessoas usam de fato ela e assim, usa mais do que ostenta ou do que expõe, assim, né? Tem as duas coisas, mas ainda assim ela ainda se comporta muito como ferramenta, não simplesmente um item de coleção. Não tem nada contra o outro gênero, mas eu acho interessante o fato de ser útil em termos práticos também, não só subjetivos e emocionais e estéticos. Então, essa foi a minha pegada desde sempre. Do ponto de vista da cutelaria, primeiro aqui, vamos lá. Eu acho interessante também falar, principalmente que a gente está aqui na escola de design, as contribuições que o design teve, que ficaram bem evidentes para mim na minha cutelaria. Primeiro, eu já falei, ao estímulo à inovação, que está bem claro, assim, foi uma oportunidade muito boa. Segundo, obviamente, métodos, né? O design une a gente com ferramentas
fantásticas para desenvolvimento de produto. Então, assim, da melhor maneira que eu consegui, né? Obviamente que existem métodos sem fim, mas eu acabei fazendo o meu com um apanhado do que eu aprendi na universidade, e o método hoje me ajudou muito na minha capacidade produtiva. Mas uma coisa que eu achei que fez uma grande diferença também foi a preocupação com a apresentação, principalmente no início, porque na época a cutelaria era meio fechada em nichos, como feiras, conseguindo as feiras, o pessoal boca a boca entre o nicho ali dos colecionadores, e alguns cuteleiros tinham um blog muito simples, acho que era só blog mesmo na época, e era assim, muito simples mesmo, sem muita elaboração estética, e aí acaba ficando uma apresentação um pouco pobre para o nível de faca, mesmo sendo facas incríveis. Aí eu tive essa preocupação de tentar fazer fotos boas, fiz um site, rapidamente eu fiz um site, comecei com o Facebook e tal, mas fiz um site, claro que ele não é grandes coisas, mas já tinha uma apresentação um pouco mais refinada. Eu acho que isso muda muito o impacto do cliente. E o pacote como um todo, né, do produto, né, a preocupação com a apresentação, com a embalagem, com informações, cartão e tudo mais, assim, sempre tive essa preocupação para acomodar a faca, fazer um pacote condizente com o nível do produto, né, um produto que se propõe ser alto nível, né, é uma coisa um pouco mais elaborada. Então, assim, foram os pontos mais evidentes, e eu tenho a plena certeza de que a bagagem do design está sempre presente em algum momento em todas as decisões que eu tomo na ORC, principalmente em termos de projeto, mas estratégicos e de posicionamento. Está sempre essa cabecinha do design está ali interferindo. Então, assim, maravilhoso. É engraçado, quando a gente forma, a gente não sabe muito bem que a gente virou designer, né? A gente não entende que você tem adquirir algumas ferramentas até você começar a usar e ela gerar impacto. E o impacto na cutelaria foi gigantesco, assim. Claro, não sei quanto, né? Às vezes tem gente que foi conseguir aplicar de maneira muito superior e tudo mais. Eu não sei em que nível consegui aplicar design, mas que me ajudou demais. E eu queria falar algumas percepções da cutelaria que me encantaram também, que eu achei bem legal também, que foram conclusões ao longo do tempo da experiência, né? Primeiro, tipo assim, no design a gente se preocupa com os processos produtivos, com a produção, por uma série de motivos, mas principalmente para ver se o produto ali, se aquela ideia sua é viável, se dá para fazer, né? Porque às vezes o camarada faz um desenho extremamente elaborado, chega para a produção e ele olha e sem chance, isso aqui não tem como, né? Então, assim, você entender alguma coisa da produção é importante nesse nível para entender viabilidades. Mas é um paradigma que uma coisa interessante que eu entendi é que o fato de eu projetar a minha faca e eu executar 100% dos processos começou a me abastecer com possibilidades e não só com entender as limitações, mas eu realmente começou a abrir portas mesmo. Eu comecei como eu sabia que várias ferramentas eram capazes de fazer, técnicas eram capazes de fazer, eu fui vendo, foi aparecendo possibilidades que eu poderia inserir no meu projeto a partir do conhecimento técnico de processo. E assim, resumindo isso, a imersão positiva que eu não tinha chegado ainda estudando design, e assim, realmente é bastante fértil, assim, é bem válido esse ganho que a cutelaria permite, né? O fato de eu produzir o meu próprio produto, eu acho que todo mundo do artesanal, o pessoal do handmade, todo mundo passa por isso. Outra coisa que eu acho sensacional na cutelaria é o fato da liberdade projetual. Eu tenho uma flexibilidade enorme, eu tenho um poder de decisão do que eu vou apresentar, de modificações que eu posso fazer, de ajustes que eu posso fazer, que eu não tenho
que ter aprovação prévia de cliente, eu não tenho que ter aprovação do marketing, do financeiro, da engenharia, a coisa está bem na minha mão, então fica bem gostoso e o desenvolvimento flui muito bem. É claro que uma equipe de profissionais é capaz de executar projetos muito além, né, projetos mais avançados de maior complexidade. Mas como na tutelaria é normal cada um fazer o seu próprio projeto e funciona, a coisa acontece, eu acho muito gostoso essa flexibilidade, essa autonomia de criação que a gente tem, que não é tão... é um pouco raro no design de produto, assim, né? Depende muito do gênero que a gente caminha. E outro paradigma também que a tutelaria quebra, que a gente aprende no design, que faz todo sentido do ponto de vista do design, porque geralmente o pessoal presta um serviço é que eu estou falando mais design de produto, mais no nível industrial, né? É lógico que o design, mesmo de produto, ele tem uma amplitude que vai muito além de produtos físicos, mas aqui eu estou falando mais desse caráter físico. Quando a pessoa vai fazer um projeto para alguma empresa, por exemplo, ela tem, existe um prazo, existe um orçamento, então elas têm que saber a hora de dar o fim, né? O pessoal me ensinava muito isso. Em algum momento você vai ter que dar o fim ao projeto. E raramente a gente está 100% satisfeito com o que fez. Sempre está, nossa, mas dá para melhorar isso e aquilo, mas não tem jeito. Você tem uma limitação, você tem que entregar. No meu caso, o projeto não tem fim. Ele tem essa possibilidade de evoluir eternamente, assim. É claro que em algum momento eu quero fazer algum produto do zero, mas eu ainda sinto que ainda tem bastante coisa a mexer, assim. A evolução ainda é possível na minha linha atual, mas poder continuar o projeto sempre é maravilhoso, eu acho uma delícia. Outra coisa que eu acho legal na tutelaria, que eu admiro muito, é a acessibilidade, assim, porque para se iniciar na tutelaria não precisa de muita coisa, né? Não precisa de um grande investimento. Com poucas ferramentas simples, a pessoa já consegue fazer uma faquinha e vende uma faca ali, outra aqui, compra uma outra ferramenta. Foi como eu fiz, né? Claro que eu usei algumas ferramentinhas robistas do meu pai, eram coisas bem simples, mas com a própria grana das facas, eu fui comprando outras ferramentas e foi, desde então, até fechar minha oficina toda, que já está mais equipada, tudo a partir da grana de facas mesmo, assim. Então, assim, em certo nível democrático, né, esse tipo de trabalho, o que eu acho, que eu admiro, assim, eu acho isso muito honesto. Um aspecto que, do ponto assim, que relaciona design e tutelaria, da formação, experiência de design, que eu acho fantástico, é que assim, no design a gente sabe que você pode se deparar com um projeto extremamente técnico. Por exemplo, eu tinha um professor nosso que dava esse exemplo. Você vai fazer um bisturi. Ali você vai ter que ser absolutamente técnico, usabilidade, eficiência. Ali não tem nenhuma margem para questões subjetivas, para uma pegada artística, né, para uma expressão pessoal, assim, né, uma coisa mais estética, emocional. E você também pode ir para o outro extremo, em que você vai fazer um projeto de caráter muito mais artístico, muito mais expressão pessoal, como exemplo, uma joia, um brinco, por exemplo. A questão emocional ali, subjetiva, ela é muito mais importante que a viabilidade técnica, né? Ela tem uma plasticidade enorme. E eu acho esses dois critérios, esses dois lados interessantíssimos. Eu adoro entender sobre a técnica das coisas, como os processos, e adoro a expressão artística. Eu na verdade, sou bastante estético, na verdade. Eu tenho uma tara estética muito grande, mas eu curto muito a parte técnica. E a cutelaria, ela tem um equilíbrio interessantíssimo, ótimo, desses dois fatores, assim. Eu arrisco dizer que é meio a meio. Você tem toda uma ciência por trás da cutelaria, de técnicas e de eficiências,
mas também tem uma margem enorme para a pessoa se botar seu ponto assim, e se expressar e encantar, né? E mexer com o lado emotivo das pessoas. Então, como experiência de design, eu considero uma coisa muito completa, assim, um exercer do design de forma bem ampla, que eu não tinha essa noção, eu não compreendia isso quando eu comecei, mas isso foi clareando para mim, eu fui me encantando cada vez mais com a coisa, assim, isso achei fantástico. Assim, estou falando aqui longamente sobre as delícias da hotelaria com design, né? Mas das partes boas e das grandes vantagens. Mas eu acho que é válido também falar sobre dificuldades, né? Porque sempre tem os ossos, né? Aí, assim, é claro que tem as dificuldades mais comuns de empreendimentos, né? Quase todo empreendimento passa oscilação de mercado, procura por fornecimento que não existe muito, ou então fornecimento que te deixa na mão, maquinário que estraga e seu prazo embola, assim, várias logística, isso tudo tem, não é fácil, é um processo de construção lento, mas eu acho que todo mundo rola, mas um aspecto que eu acho que é um pouco particular da cutelaria é o aspecto psicológico das pressões internas e da autocobrança, assim, porque, querendo ou não, a cutelaria é um produto que se propõe a fazer um produto de alto nível, de alta eficiência, né? Tanto que não é um produto barato. Então, assim, você já tem essa responsabilidade de fazer algo de alto nível e, ao mesmo tempo, é uma só pessoa, é só o cuteleiro quem projeta, quem executa, é quem vai gerar, quem se responsabiliza pela qualidade, pelo pós-venda, por tudo. Então, assim, é uma série de coisas condensadas em uma cabecinha só. É claro que, assim, esse tema de pressões e dificuldades psicológicas está pegando todo mundo hoje em dia. Isso é uma coisa que acho que toda área tem o seu, mas eu estou aqui só destrinchando a minha, porque eu acho que a ideia foi eu trazer a experiência sobre a coisa, né? Não sei como funciona com os outros cuteleiros também, mas eu acho que é uma coisa que pega bastante. Aí, assim, como tem essa responsabilidade muito condensada, acaba gerando muita cobrança, muito medo, muita insegurança, que acaba gerando um bom sofrimento, assim. Mas, assim, é claro que um certo nível de preocupação, de tensão, é importantíssimo para dar alguns saltos. A coisa está sempre evoluindo, né? Mas quando tem esses picos você fica achando que esse produto está horrível, você fica super preocupado, praticamente sempre acontece um salto evolutivo na qualidade. Então, assim, algum nível de preocupação é importante, mas eu acho que é importante ficar esperto também, porque se isso escala demais, ela pode ser paralisante, pode desanimar a pessoa a ponto dela desistir, ou simplesmente gerar distorções cognitivas, paranoias e medos não muito bem fundamentados, né, que não tem muito a ver com a realidade e que geram sofrimento desnecessário. Assim, eu estou falando isso porque eu acho que é interessante também compartilhar, principalmente quem é da área ou tem interesse, porque eu achei bem legal quando eu vi um cuteleiro bem famoso, internacional. Ele fez um post, o cara, tipo assim, tá consagrado, as facas dele são caríssimas e tudo mais, mas ele fez um post falando isso, assim, eu tô super satisfeito com a minha evolução e tudo mais, mas ele usou o termo síndrome do impostor. É uma coisa um pouco polêmica, ela não é tão assertiva, mas tá aí no senso comum. Mas a síndrome do impostor me pega muito forte, tá me pegando muito forte ultimamente. Aí eu achei incrível, porque a gente não sabe muito bem se as inseguranças, as coisas são só minhas ou se é natural e que a gente precisa amadurecer normalmente.
Aí eu vi isso, o cara falando que foi interessante. Aí eu fui ver os comentários, tipo assim, 50 comentários dos cuteleiros do mundo inteiro, assim. Eu também tenho isso, muito obrigado. Eu também tenho isso, muito obrigado. Eu também tenho isso, muito obrigado. Ah, tá vendo, é isso mesmo. Mas, certamente, toda vez que dá uma crise, a gente sofre, mas com o tempo a gente vai amadurecendo aos pouquinhos e a coisa começa a durar um pouco menos, assim. Mas é isso, né? Então, desafios estão para todo mundo aí. Outra coisa que eu acho que eu queria comentar também que é legal, o tanto que a cutelaria está expandindo no Brasil recentemente. Quando eu comecei, as pessoas realmente não sabiam o que era cutelaria. Eu falava que era cuteleira, o pessoal não. Aí hoje essa cultura está bem legal, tá tendo muito cuteleiro, a gente está vendo essa cena aqui, a cena de Minas está começando, esse evento ajuda isso a crescer, que é muito legal. Eu acho que o contato com a escola de design é belíssimo, tem muito a contribuir e vai brilhar nesse ponto, se realmente esse casamento acontecer. E assim, a princípio você pode pensar assim, nossa, agora vai encher de muita matéria. A gente realmente, quando quer especializar alguma coisa, você tem que procurar aquele caminho, né? Mas assim, a gente fez aula de materiais, então eu já tinha ciência do que era tempera, tratamento térmico, esbastes e uma série de coisinhas que adiantou um pouco o processo. Mas você sabe muito bem, cutelaria é uma ciência cabeluda, né? Bem complexa, e todo dia a gente entende aspectos novos e, meu Deus, é muita coisa. Mas aí assim, aí eu tinha essa noção bem básica de processos da universidade e meu pai me ajudou muito com as introduções mais focadas à cutelaria, porque ele já tinha pesquisado um bocado de coisa, já tinha alguma informação e tinha alguma experiência com fazer manuais, assim, e adiantou um pouco o processo, e na época era tudo fórum, cara, fórum de cutelaria, a informação era muito escassa. Hoje é uma delícia, hoje tem vídeos extremamente técnicos e páginas com informação, nossa, seria um sonho, né? Mas foi isso, e assim, foi bem legal quando eu realmente resolvi fazer cutelaria, mesmo meu pai achando que esse negócio você vai dar dinheiro não, hein, cara. ele me apoiou muito, principalmente com essa questão da informação. Aí ele é muito curioso, gosta de estudioso com as coisas que ele está interessado. Aí eu ia para a oficina praticar e ele ia para o computador ler. Ele ia e já chegava me trazendo informações. Mas mesmo assim foi bem a parte introdutória, assim, foi bem o basicão da cutelaria, né? Me ajudou muito, mas a partir daí foi muito pesquisa na internet, conversando com alguns cuteleiros, mas pegando feedback, né, de clientes, principalmente o pessoal da cozinha, né, para entender melhor as demandas, as necessidades de uma faca de cozinha para vários fins, né. Então foi muita experiência de feedback, pesquisa, teste e teste próprio também, né? Usar em casa e ir testando. Mas foi essa construção de conhecimento bem orgânica, sabe? Eu não tive um curso técnico de cutelaria ou de processos do gênero, não. Foi bem que na raça mesmo, sabe? Mas a formação está aí. Mas assim, eu boto fé demais. Igual você fez o curso de mecânica antes, adoraria ter começado com esse curso nas costas, viu, cara? Ia me poupar muita dor de cabeça, nossa. Mas é isso, assim, e isso realmente, essa coisa técnica foi uma do que me trouxe muito sofrimento, né? Porque a gente faz a faca de uma forma, aí eu descobria que esse aspecto, isso daqui, essa geometria, ou tal detalhe, estava muito errado, cara. Eu falei, nossa, bicho, não é assim, é do outro jeito. Às vezes você demora 2 dias para entender o jeito certo e já ajusta. Mas aí começa a fritar nas facas que eu fiz antes. Assim, que eu entreguei para a galera. Isso gerava um sofrimento enorme, mas depois de um bom tempo a gente começa a realmente conseguir absorver na cabeça que
ninguém nasce foda, ninguém nasce fazendo uma coisa perfeita, é um processo, né? Cada um na sua velocidade, mas o tanto de estrutura que tiver por trás que puder colocar, né? Eu quero saber se você também enfrenta um problema. Eu, por exemplo, eu termino uma peça, acho que o meu problema começa ali, que é a próxima peça, certo? Eu queria fazer uma peça melhor do que a anterior, e assim, vai chegando uma hora que você vai falar assim, pô, por que eu vou fazer a mesma coisa de antes? Eu acredito que a gente sempre tem que estar compreendendo de alguma maneira. Sim. Porque a pessoa sempre tem esse problema também, você acaba com a peça, acabou o problema que era a peça, agora tem outro, quer saber qual que vai ser a próxima peça. Sim. Então, acho que aí tem a ver muito com a evolução da coisa, né? com o aprimoramento. Eu não sei muito bem como você faz, porque a maioria dos coteleiros fazem mais peças únicas, né? Não é todo mundo que faz peças mais padronizadas. No meu caso, eu tenho a minha linha que eu desenvolvi, bem particular, eu tenho as peças padronizadas, mas eu estou sempre fazendo pequenos ajustes, né? Refinamentos. Cara, a vontade é sempre fazer uma melhor que a outra. A vontade. Só que a gente tem que considerar que existe uma realidade, né? Que a gente precisa vender, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa produzir, inclusive entregar as encomendas. Então, acaba repetindo também. Você vai fazer uma série. Eu faço uma série de facas que tem o mesmo nível de qualidade. Mas eu estou sempre atento à possibilidade, mas a intenção ali está sempre presente, né, na evolução. Então, assim, o radar está ligado. Não necessariamente entre essa e a outra vai ter uma evolução. Mas sempre que a percepção, porque isso depende muito da percepção que a gente tem sobre a faca, né, para você realmente conseguir fazer um avanço. Mas esse radar ficar sempre ligado, acaba sempre pintando melhorias. Então, assim, quando eu vejo uma faca que eu fiz há 6 meses atrás, eu já olho ela meio torta, assim, né? Melhorou de mim, né? Então, assim, aí eu gosto de deixar fluir bem solto, assim, sem muita pressão, né? Eu não pressiono tanto, mas a busca de evolução é constante. Não tem como, assim. Como eu falei, é o grande tesão da coisa, né, cara? O aprimoramento é a deixa, então eu acho que é meio quase automático no caso, assim. Eu acho que, mas não, no seu caso ele meio que te gera uma pulga atrás da orelha, assim, por exemplo. Porque às vezes você fica assim, pô, e agora? Vai repetir aquilo? Porque sempre das peças mais únicas, né, que são modelos não definidos, você sempre tem alguma coisa, um tipo de barra. Muito óbvio, né? Você saber o que você vai fazer e tomar cuidado para não fazer bem. Pior do que você já fez. Não aconselho não. Para andar para trás é absolutamente proibido, né? Com certeza. Mas eu acho que uma coisa que interfere muito nisso, que na minha percepção, o que faz eu realmente gerar alguma evolução ou a qualidade, não é aquela uma sacadinha do nada, né? É o aguçar do meu olhar para o produto, sabe? Eu acho que você observar mais atentamente e às vezes até mais desapaixonado para o último que você fez, com um olhar mais crítico, eu acho que contribui para aguçar a sua percepção, e a partir daí você começa a ver novas possibilidades de aprimoramento e mostrar para as pessoas também, né, e entender novos e conhecimento também ajuda muito, né, você ver novas possibilidades, mas eu acho que são várias fontes que podem interferir nas modificações, nas evoluções, mas basicamente eu acho que essa é a veia mais importante da coisa, né? De se manter no presente enquanto frequência. Não sei se eu consegui te responder, mas são os fatores que me ajudam. Daniel, Falei. você falou
falou sobre a sua característica assim, de se preocupar com a questão estética, né? Você valoriza bastante isso. Eu queria saber qual é a sua perspectiva com relação ao mercado. Por exemplo, você trabalha sozinho, né? Carlos dessa, com vocês, você cuida da comercialização. Você pensa, por exemplo, em ampliar a sua produção para atender um mercado maior? Você consideraria, por exemplo, fazer uma linha mais popular, de repente contratando pessoas para trabalhar com você? Ou você está satisfeito com a maneira que você levou o mercado? Com essa perspectiva assim, de ampliação ou estabelecer um patamar que você está... O formato do negócio, né? Exato. Cara, essa pergunta já me fizeram diversas vezes. Eu já parei para pensar muito bem na possibilidade de algum tipo de expansão, apesar de assim, eu já de cara te falo que eu adoro trabalhar sozinho, então isso é uma coisa que conta um pouco. Mas eu já pensei muito nessa coisa de contratar, de expandir e tudo mais, mas eu acho bastante complicado pelo formato que é a cutelaria, porque assim, a minha faca é o que é hoje pela experiência que eu tive ao longo dos 11 anos de cutelaria. Aí o pessoal falava, não, mas você poderia contratar pessoas para fazer etapas mais rudimentares, mais simples da coisa. Só que eu acho um pouco difícil, porque eu mesmo seria o gargalo produtivo, porque uma boa parte dos processos requer aquele refinamento que eu adquiri, aquela mão que eu adquiri. Então, assim, para me ajudar, talvez só se fosse um cuteleiro do meu nível. O cuteleiro do meu nível faz as facas dele. Não faz sentido, eu acho um pouco inviável isso. E se eu botar uma pessoa para ali fazer, só cortar a madeira e cortar não sei o que, tal, eu ainda acho que rapidamente o meu gargalo nos processos mais complexos iam afunilar a coisa. Mas eu não me preocupo tanto com isso, porque eu acho que a expansão da cutelaria é possível expandir sendo um só. Sei lá, às vezes você pode ter um ajudante para resolver uma série de coisas, não só do processo, mas da empresa, ok. Mas é só você olhar os cuteleiros famosíssimos que tem no mundo, que vende facas caríssimas, assim, galera estrela. A maioria trabalha sozinho ou tem um ajudante, no máximo. Porque é exatamente isso, você conseguir reproduzir aquele nível de qualidade e manter a qualidade com profissionais. Você pode até tentar arrumar alguém para aprender com você, o seu discípulo e tudo mais, mas você não sabe, a pessoa está ali, você vai ensinar um punhado de coisa para ele, mas em qualquer momento o que ele pode e deve também é fazer o caminho dela. A tendência, o que é legal, né, ela aprender um monte de coisa e fazer e caminhar para o próprio negócio. Então eu não vejo muito essa perspectiva de evolução em contratação, em expandir empresa. E eu também não fazer uma linha mais para fazer uma linha mais popular seria a base disso também, né? Aí eu acho que se eu fosse mesmo contratar pessoas para fazer facas mais simples, eu ia foco, aí a gente aí acabou e tudo mais. Eu comecei a fazer umas bags que eu desenvolvi e até o pessoal que mexe com artesanato de couro executava, era bem legal, assim, o pessoal gostava bastante. Mas por questões logísticas e de processos acabou agarrando e ainda não deu muito certo. E, assim, eu acho que uma parceria com outros tipos de trabalhadores manuais para linkar o produto, projetar e eles executarem o que tem a ver com as facas, isso eu vejo mais possibilidade aí. Mas ainda assim só que isso também necessita de eu gerar um espaço de tempo para cuidar disso. E até então a produção das facas me absorve demais. Aí eu também tenho que ver o que vale mais a pena. Eu ficar só fazendo faca porque a produção acaba fica saturada, né? Geralmente é uma lista de espera. Então, assim, tem que pensar muito bem se vale a pena essas terceirizações, essas parcerias, despender tempo nisso e em vez de fazer faca. Mas é algo que eu deixo em mente. Assim. Então, a princípio, a minha intenção é a evolução das facas, da minha cutelaria e melhorar o produto, preço sólido e tudo mais. Apesar de que eu tenho um problema enorme com precificação, mas eu
é o foco para me organizar agora, mas e eu acho que rola, sabe? Eu acho que existe uma expansão ali e é mais confortável também. Outro ponto também que eu sempre considerei quando eu era abordado nisso é que o modelo de negócio que sou só eu, na minha oficininha, pequenininha, tranquila, ele gera muito menos risco e preocupações de alto nível em termos de oscilação de mercado, né? A partir do momento que eu vou fazer uma fábrica, primeiro que eu vou começar a concorrer com players mais nervosos do mercado, né? E eu vou ficar mais suscetível às oscilações de mercado. Se tiver alguma crise e tudo mais, eu tenho um punhado de funcionário para pagar, eu tenho uma produção para gerar, eu tenho um estoque ali para rodar. Então, assim,